Salve, salve galera, eu sou Leonardo Leão e estou aqui mais uma vez com as cenas do subsolo. Há alguns anos eu tenho o costume de ficar ligado em alguns sites que trazem os lançamentos da semana e eu sempre vou anotando os discos que eu ouço, os que eu gosto, boto algum comentário para voltar a esse disco, conhecer mais. E agora em 2022, por causa do canal, eu passei a copiar as listas inteiras e anotar assim, o que eu ouvi, o que eu não ouvi, mas deixar registrado. E pasmem, eu fui olhar só nesses 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, no cenário que eu ouço, metal, hardcore, crossover, indie rock, classic rock, anos 70, eu listei quase 600 discos que eu queria ouvir. Destes, eu ouvi, na boa, uns 250. Lógico que nem todos eu consegui passar da terceira, quarta música, e não tem nada a ver com o imediatismo, que eu falei já em um vídeo passado. É porque tem banda que não dá. Você chega na quarta música e a banda não engrena, e é ruim mesmo. No final das contas, eu consegui listar alguns bem legais, outros que valem o registro, e este é o tema do vídeo de hoje: os melhores álbuns do primeiro trimestre de 2022, o que está acontecendo agora. Eu começo falando de duas bandas que tomaram de assalto tudo que é site, canal, perfis de internet, de redes sociais, nesse início de ano. Primeiro, o Black Pantera, daqui do Brasil, de Minas Gerais, que lançou agora no início do ano seu terceiro disco, Ascensão. Os caras têm um papel fundamental, é um power trio de negros fazendo rock pesado, uma mistura de crossover com thrash metal, tem uma pegada de groove metal no meio. E o mais importante é a postura que eles têm de evidenciar, escancarar e bater de frente contra o racismo no mundo, na sociedade e no rock pesado, no cenário metálico. Mas sendo sincero, musicalmente não é lá essas coisas. É bom, mas é apenas bom. Principalmente as linhas vocais cansam um pouco. Vale a pena conferir. A outra sensação vem da Suécia, a banda Ghost, que lançou seu novo disco Impera. O Ghost começou, acho que em 2010, o primeiro disco. É aquela pegada, uma mistura de vários sons pesados. Eles tinham um pé no passado, parecia muito Bluster Cult, até hoje parece. Eles foram aliviando o peso cada vez mais, apostando em melodias grudentas. É uma banda de pop metal, mas para mim é mais exagero do hype do que a qualidade da banda em si. É legal, só isso. Falando de bandas clássicas, o Jethro Tull lançou um disco depois de 19 anos. Ian Anderson, o vocalista, continuou sua carreira solo, lançou uns 3, 4 discos nesse período, e o último registro com o Jethro Tull foi há 19 anos, com o disco Christmas Album, que é mais um disco de versões, com climas natalinos. Se a gente for contar o disco de carreira mesmo, o Jethro Tull tinha 23 anos que não lançava disco. Ian Anderson decidiu retomar o nome Jethro Tull, mas fez um disco que não convence como Jethro Tull, talvez pela falta de Martin Barre, o guitarrista, que saiu da banda há algum tempo e que estava com ele desde o segundo disco da banda, no final dos anos 60, e era característica a junção da guitarra de Martin Barre com a voz, o violão e a flauta de Ian Anderson. Isso não tem no Jethro Tull novo. Entre as bandas de som mais hard, heavy, duas bandas que estouraram no início dos anos 80, acabaram, voltaram e estão até hoje lançando os discos. Foi o Praying Mantis, o Louva-a-Deus, banda da Inglaterra, que lançou o disco Catarsis agora. E é lógico que a gente não pode esperar a sonoridade do início. O primeiro disco, de 1981, Time Tell No Lies, é sensacional. Apesar deles estarem naquele bolo do New Wave of British Heavy Metal, eles não eram tão metal assim, sempre foi um rock mais de arena, um hard rock. Outra banda também da Inglaterra é o Tokyo Blade, que também surgiu na então nova onda do metal britânico, a New Wave of British Heavy Metal, e o vocalista original voltou para a banda em 2016 e agora eles lançaram o terceiro disco desta nova fase. Ainda entre a galera dos anos 80, o Saxon lançou mais um disco bom, um disco de carreira, Carpe Diem. É a velha escola do Saxon, com algumas músicas bem legais, outras nem tanto. É o clichê do próprio Saxon. Uma banda que começou a lançar discos nos anos 70, mas que aqui no Brasil foi estourar nos anos 80, os Scorpions.
lançaram agora o Rock Believer, que é o melhor disco dos caras em 40 anos. Para ser mais exato, em 38 anos. Desde 1984, com o disco Love at First Sting, eles não lançavam um disco com a cara mais hard rock, mais legal, mais encorpada. Eles logo depois de 84, com Still Loving You, a balada, enveredaram por esse filão de fazer balada, Winds of Change, fizeram muito sucesso, arriscaram sonoridades mais modernas, tentando pegar uma garotada, o público mais jovem nos anos 90, nos anos 2000, e se perderam muito. Até que em 2015 eles relançaram os discos Love Drive, Animal Magnetism, Blackout, o próprio Love at First Sting, em novas versões, foram revisitar gravações antigas, músicas que não tinham saído na época, e no meio disso tudo, eles decidiram, no disco de 2015, pegar algumas músicas que estavam inacabadas para retrabalhá-las, finalizá-las e lançar um disco Return to Forever. Mas eu acho que este lance de revisitar o passado deu uma instigada na banda. Em 2015, final de 2015, Lemmy, o vocalista e o dono do Motorhead, faleceu e o baterista Mick D, que estava com ele há anos, foi parar nos Scorpions. Mick D, dono de uma pancada mais rock and roll, mais pesada na bateria, óbvio que não teve esse espaço todo para meter a mão nos Scorpions, mas eu acho que essa junção toda de sonoridade antiga com a presença de Mick D deu um novo gás, e nesse Rock Believer eles dão um passo atrás, resgatam um pouco a história da banda, inclusive nas letras, e fazem um disco sensacional. Let's play it louder, play it hard, lay back and a little dark. Mas este não é o melhor disco de 2022 até agora, na minha opinião. Na linha heavy melódico, power melódico, essa coisa aí, o projeto Ashes of Ares lançou mais um disco chamado Emperors and Fools. Para quem não sabe, o Ashes of Ares é um projeto de Matthew Barlow, ou Matt Barlow, que foi vocalista do Ice the Earth na melhor época da banda, com a participação do baterista Van Williams, que foi do Nevermore. Eles já tinham lançado alguns discos, algumas músicas que prometiam ser um grande projeto, mas ficou por aí, caiu no clichê, e o principal talento de Matt Barlow, que são as grandes melodias, a melancolia que ele traz na voz, não aparece em Ashes of Ares. Na linha mais melódica, o Hammerfall, da Suécia, lançou Hammer of Dawn. Isso é indicado para quem é muito fã, porque não tem nenhuma grande música, inclusive tem duas músicas vexatórias. Ouça e confira. Aqui no Brasil, o Híbria lançou seu 7º disco, o Metamorfoses. O Híbria surgiu no Rio Grande do Sul, teve uma ótima repercussão no cenário do metal melódico, tanto no Brasil quanto no mundo, os caras viajaram bastante. E em 2018 houve uma debandada, a banda quase acabou, todo mundo saiu e ficou só o guitarrista Abel Camargo. Ele remontou a banda com músicos de São Paulo, Minas Gerais e aqui da Bahia, o baixista Thiago Baumgarten, e lançou agora no início de 2022 o 7º disco, Metamorfoses. Ainda na linha Power Metal, metal melódico, o Sabaton lançou The War to End All Wars, a guerra para acabar todas as guerras. É um ótimo disco para quem gosta do Power Metal melódico, sem a voz aguda, a voz do cara é mais encorpada, mais grave, e com a sonoridade de um pé no heavy metal tradicional, apesar de exagerar um pouco, como sempre, no uso de 2 bumbos o tempo inteiro pedalando. Já que falei do Sabaton, que é da Suécia, e do Power Metal, outra banda da Suécia que eu não conhecia e conheci agora, apesar de ser já o 3º disco dos caras. A banda é o Freaks and Clowns, com o disco We Set the World on Fire. Apesar de serem suecos, os caras soam com uma mistura de Accept com Grave Digger, uma linha mais alemã, principalmente nos vocais, no tipo de riff. Não é nada de novo, mas é um som super divertido. Os caras usam maquiagem, figurino, fazem os clipes toscos, mais engraçados. Mas este ainda não é o melhor álbum lançado neste início de 2022. Vamos seguindo com o lado mais indie rock, uma coisa mais alternativa. Neste primeiro trimestre de 2022, 2 bandas clássicas já do indie rock lançaram discos novos. O Weezer lançou um EP novo
chamado SZNZ Spring, que é muito alegre, muito singelo, não é o estilo de indie rock, rock alternativo que eu gosto. Já o Placebo, ou Placebo em bom português, lançou Never Let Me Go, seu disco novo em quase 9 anos. Mas o disco saiu no dia 25 de março, tem muito pouco tempo. Eu ouvi uma vez só, o que eu ouvi, eu curti, mas não dá para opinar. Nessa linha indie rock com o pé no pós-punk, um grande lançamento deste primeiro trimestre foi o EP Dias Ácidos, da banda Declinium, de Dias Dávila, interior da Bahia, aqui perto. Os caras nunca lançaram um álbum nesses 20 anos de carreira, já lançaram vários EPs, e este novo, Dias Ácidos, é sensacional. Eles começaram bem indie rock, pós-punk, e neste novo EP, eles abandonaram um pouco o ar pop romântico dos lançamentos anteriores e ficaram um pouco mais agressivos, mais densos. É como se Jesus Mary Chain e Echo the Bunnymen tivessem levado um choque do Mudhoney. Ainda na linha mais alternativa, vamos com New Metal, com a banda Korn, que eu acho que é a maior banda de New Metal que existe até hoje, tem grandes discos, outras porcarias, e eles lançaram o disco Requiem. O disco começa agradável, principalmente pelas melodias de Jonathan Davis, mas o conjunto da obra não é nada sensacional, eles perderam muito da agressividade, da depressão do passado, e ficou chato demais. Já o Voivod, banda do Canadá, lançou mais um bom disco chamado Synchro Anarchy. O Voivod começou nos anos 80 com uma banda de thrash metal e logo depois começou a incorporar novas sonoridades, trazer um lado experimental. A galera mais radical do metal torceu o nariz e perdeu grandes discos. Este Synchro Anarchy não é nada de maravilhoso, mas é um ótimo disco da carreira do Voivod. Na linha hardcore straight edge, uma banda que lançou o primeiro disco agora, no primeiro trimestre, Berthold City, uma banda de Los Angeles, nos Estados Unidos, né, Califórnia. Eles lançaram When Words Are Not Enough, quando as palavras não são o bastante. A banda começou em 2017, mas só agora lançou o primeiro álbum, que são 12 músicas em 24 minutos. Personalidade, agressividade, um quinteto que fez uma estreia muito legal agora em 2022, Berthold City. We are fighting by the flashing lights and distracted by things that shine bright. What is in our world? Entre a galera mais metalzão, thrash, black, death metal, o Violence, banda thrash da Bay Area, da Califórnia, dos Estados Unidos, que fez um sucesso nos anos 80, lançou um EP novo depois de 29 anos. Os finlandeses do Amorphis lançaram mais um disco, Hollow. Mas o Amorphis está ficando mais do mesmo. Ao longo da carreira, eles foram inovando, incorporando outras sonoridades, chegaram num som à cara deles, mas acabou virando clichê dele mesmo. E não que isso seja exatamente ruim, mas no caso do Amorphis, está sem brilho. Vindo para o Brasil, o Claustrofobia, a banda lá de São Paulo, de death thrash metal, lançou mais um disco, chamado Unleashed. O Nervo Chaos lançou mais um disco, o All Colors of Darkness, que é apenas mais um bom disco de death metal. O Dark Funeral, da Suécia, um black metal bem legal, lançou We Are the Apocalypse. É mais um disco com mais do mesmo, com a banda se copiando, mas neste caso é bem legal de ouvir. Já Abbath, que foi baixista, guitarrista e vocalista do Immortal, banda clássica da Noruega, lançou mais um disco da sua carreira solo, da sua banda, Dreadriller. Para encerrar a podreira, duas bandas de death metal. O Immolation, clássico total da história do death metal, lançou Acts of God, mais um disco sensacional, o selo de qualidade do Immolation, que vem desde o início da carreira com Dawn of Possession, o primeiro disco de 1991. Mas meu destaque do death metal é o Corpse Grinder, que é o primeiro disco solo de George Fisher, o George Corpse Grinder Fisher, vocalista do Cannibal Corpse. O que me chamou a atenção é porque eu não gosto de Cannibal Corpse. Apesar de ser a banda mais famosa do death metal, mais bem sucedida, digamos assim, no mercado, quando eu soube que Corpse Grinder estava lançando um disco solo de death metal, sem sair do Cannibal Corpse, uma banda de death metal, eu perguntei,
Para que diabos ele quer fazer isso? Mas ouvindo o disco, valeu a pena. O som é mais denso, mais lento, mais arrastado, é mais melódico, sem ser death metal melódico, não tem nada a ver com isso. E eu gostei mais do que Cannibal Corpse. Mas esse ainda não é o melhor disco do primeiro trimestre de 2022. Já que falei de álbuns solo de vocalistas de bandas renomadas, Tony Martin, que foi vocalista do Black Sabbath, o mais renegado, o mais odiado, o cara sempre cantou muito bem, mas ele veio na sequência de Ozzy, Dio, Ian Gillan, Glenn Hughes. Mas falando agora do disco dele, ele lançou Thorns, um bom disco de heavy metal. O problema é que tem algumas músicas legais e outras muito deslocadas. Ele tentou fazer umas coisas mais modernosas e acabou ficando muito chato às vezes. Então é um disco longo que não emplaca, porque falta alguém para compor com ele. Falta Tony Iommi. Outro vocalista que lançou disco solo foi Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, que lançou o disco Earthling. É um rock, um pop rock descarado. Tem coisas que parecem U2 e R.E.M. Tem até umas músicas mais nervosas, quase punk, na segunda metade do disco. O instrumental é legal, o problema é justamente o dono do disco. E eu não sei porque eu ouço essa porra, eu não gosto de Pearl Jam, não gosto de Ed Vedder, mas eu tenho mania de ficar ouvindo tudo lá nisso. Agora, um disco bem legal é Among the Fires of Hell, disco de Sax Tollis. Eu não sei como fala, é grego, Sakis Tollis, Sax Tollis. É o vocalista da banda Rotting Christ, black metal, metal extremo da Grécia. É um lance gothic metal, metal gótico, com um pé no black metal, no heavy metal tradicional, no doom metal. Tem passagens que lembram os discos mais recentes do Rotting Christ e de uma fase que eu gosto muito, dos discos Triarchy of the Lost Lovers e A Dead Poem. Apesar de não ser nenhuma grande novidade, as composições de Among the Fires of Hell são muito boas, o disco é hipnotizante em certo momento, você tem que deixar levar, você tem que entrar no som e curtir. Para finalizar, agora sim, o melhor disco deste primeiro trimestre de 2022, na minha opinião. A banda Messa, um grupo italiano que lançou agora em 2022 o disco Close, o terceiro álbum da história, e eu só conheci agora a banda. O disco é sensacional, é uma voz feminina, suave em meio a climas densos, momentos de muita distorção, outros acústicos, outros quase música ambiente. É meio irrotulável. Para tentar descrever, é meio como se o doom metal mais melódico, principalmente do The Gathering, com a Nick Van Gisbergen, nos discos Mandillion e Nighttime Birds, se misturasse com o Dead Can Dance, o Cocteau Twins, aquele tipo de indie rock chamado Ethereal Waves, né, as ondas etéreas, e tem um pé no hard rock 70, tem umas coisas meio Led Zeppelin, e isso tudo com um toque de jazz. No meio do som tem um solo de guitarra jazz e entra um sax e instrumentos mediterrâneos, árabes, oriental, Oriente Médio. É uma sonoridade misturada, complexa e ao mesmo tempo simples, agradável de ouvir. Messa, Close. Este, para mim, é o melhor disco lançado nestes 3 primeiros meses de 2022. O que eu tentei aqui foi trazer os discos bem legais, outros nem tanto, mas que marcaram este início de 2022 e cobrem um pouco do que está rolando na cena musical mais pesada, mais rock and roll. E você, quais foram os discos que você mais gostou neste início de 2022? Escreve aqui, manda uma mensagem. Não esqueça de se inscrever para ajudar o canal a crescer, deixe seu comentário e dê seu like se você gostou do vídeo. A gente se vê em breve com mais cenas do subsolo.